MPB Cast, um podcast sobre Malta para brasileiros. Sim! Sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia desse humilde programinha chamado MPB Cast. Espero que vocês estejam todos bem, estejam onde estiverem, porque é isso que importa, né? Pois bem, aqui quem fala é Fred Bazan e hoje eu tô aqui muito feliz por inaugurar esse podcast, que é uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo e que agora, se der tudo certo, vai se tornar uma realidade. Aquela realidade com episódios toda semana, aquilo que todo mundo que produz conteúdo espera, né? Mas assim, seguinte pessoal, como eu falei antes, eu me chamo Fred, eu tenho 32 anos de idade e eu decidi fazer esse podcast para poder compartilhar com vocês as minhas experiências no planejamento da minha viagem para Malta. E antes de tudo, tem uma coisinha curiosa a respeito de mim. Eu tô aqui, né, fazendo esse podcast para falar sobre Malta e tal, mas eu conheço Malta? Ainda não. Pois é. Eu ainda não consegui fazer a minha viagem, ou seja, eu ainda não conheço essa maravilhosa ilha pessoalmente. Mas gente, calma aí que agora eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e eu espero que vocês entendam o que eu tô fazendo aqui. Ou não também. Então galera, em 2018 eu estava prestes a completar os famosos 30 anos de idade e me bateu aquela crise, sabe? Eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que eu ainda não tinha feito. Meu dia a dia já não me motivava tanto quanto antigamente. Enfim, eu tava daquele jeito, sabe? Meio estagnado e sem perspectiva. Acho que tu sabe como é que é, né? Se tu tem mais de 30, provavelmente tu já passou por isso. E se tu ainda é novinho, deve ter aí na tua família um tiozão com uma história parecida, né? Sempre tem. Mas enfim, eu nasci e morei a minha vida inteira na cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. E eu comecei a sentir falta de uma aventura, faltando aquela coisa que tu faz e que tu nunca mais esquece, sabe? E cara, foi aí que eu decidi que ia viajar e descobrir novos lugares, sabe? Pra dar aquela oxigenada na vida mesmo. Então eu comecei a pesquisar alucinadamente no YouTube, no Instagram, em blogs, enfim, eu revirei a internet inteira buscando respostas para tentar realizar essa viagem. E depois de pesquisar diversos destinos possíveis, como Irlanda, Portugal, pesquisei até sobre a Espanha, mas eu simplesmente me apaixonei por Malta e por motivos óbvios, né? Aquele clima, aquelas praias, o fato de falar em inglês, enfim, tudo isso que eu imagino que tenha te cativado aí também. Só que, como vocês devem saber, nem tudo é tão simples assim. Naquela época eu morava sozinho, pagava aluguel de um apartamento, todas as contas do mês e enfim, acabava sobrando quase nada no fim do mês. Ou seja, eu precisaria dar um jeito de guardar dinheiro para poder realizar esse meu mais novo sonho de ir para a Europa. E o que foi que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para os meus pais, fiz uma voz de quem precisa de ajuda e pedi: gente, será que tem um cantinho aí em casa para um pobre jovem sonhador passar um tempo e conseguir economizar uma grana para viajar e voltar a sorrir? Tá, não foi bem assim que aconteceu, né? Mas enfim, o programa é meu e eu vou dar aqui uma exagerada. Enfim, o fato é que eles me aceitaram e eu voltei para casa deles. E galera, assim, não é fácil voltar para casa dos pais, nunca é. Depois que tu te acostuma a viver sozinho, não sei se isso já aconteceu contigo, mas é um pouco complicado. Enfim, foi assim que eu parei de gastar dinheiro com aluguel, com luz, com condomínio e consegui começar uma poupança, né, para poder fazer a viagem. Depois de muita pesquisa e tal, eu me organizei financeiramente e eu consegui definir que eu ia viajar para Malta em julho de 2020, também conhecido como ano passado. Então foram 2 anos economizando dinheiro, de 2018 a 2020, e pesquisando todo santo dia os detalhes para poder me mudar para Malta com mais segurança, com mais tranquilidade, sem correr muito risco, sem passar muito trabalho, aquela coisa toda. Eu esqueci de dizer uma coisa importante, que assim, a minha família tem descendência italiana e eu tenho cidadania europeia.
E isso, logicamente, facilita bastante as coisas por lá. Então, o meu plano sempre foi de pegar essa minha cidadania italiana e tentar me estabelecer em Malta. A única coisa que eu precisava resolver ainda era o meu passaporte italiano, que eu ainda não tinha feito. E, mano, se alguma vez tu já precisou de algum serviço do consulado italiano aqui no Brasil, tu sabe que isso costuma demorar muito mais do que a gente espera. Mas enfim, o meu passaporte ficou agendado para junho de 2020 e eu viajaria um mês depois, em julho. Então tava tudo certo, né? Não fosse, infelizmente, essa pandemia que tomou conta do mundo inteiro e que, além de impossibilitar uma viagem de avião, ela fez com que o consulado italiano fechasse as portas, cancelasse todos os atendimentos, e aí eu fiquei sem passaporte e sem ter como viajar. E diante disso, eu tive que reorganizar todos os meus planos. Eu pedi reembolso ou reagendei tudo aquilo que eu já tinha comprado, tipo escola de inglês, hospedagem, passagem aérea. Foi um caos, mas agora a minha viagem está reorganizada e prevista para o último trimestre de 2021. Claro que dependendo de as coisas melhorarem no mundo todo, para que assim eu possa finalmente, se o universo quiser, chegar em Malta, vestir aquela minha sunga branca e ser feliz. A história da sunga é mentira. Mas, de sunga ou não, eu contei tudo isso para vocês para que pudessem me conhecer um pouco melhor, entender o porquê que eu estava inaugurando aqui um podcast para dar dicas sobre um lugar que eu nunca nem vi. Mas assim, eu acho que esses meus quase 3 anos de planejamento serviram para que eu evitasse muitos erros. E acho que as dicas que eu pretendo passar aqui nos próximos episódios vão poder ajudar quem está começando a planejar o intercâmbio ou vocês que, como eu, estão só esperando as coisas melhorarem para poder realizar o sonho de conhecer Malta. Então, no próximo episódio, que pretendo colocar no ar na próxima terça-feira, eu vou falar de forma mais detalhada sobre como começar a planejar a tua viagem e entender o que tu precisa considerar para facilitar essa tua organização. Então vem comigo que a gente vai se ajudar daqui pra frente, beleza? Eu não posso esquecer disso. Eu criei um Instagram para esse projeto e tá muito legal, gente. Porque tem várias pessoas que estão na mesma situação que eu e que me chamam por lá para conversar, para pedir sugestão, para dar dicas de coisas que aconteceram com elas nesse processo todo de organizar o intercâmbio. E sério, é muito bom ver que a gente não tá sozinho nesse barco. Então faz assim, vai lá no Instagram agora e me segue, no @mpbcast_malta. Se tiver dúvida eu vou deixar o endereço aqui na descrição, beleza? Bom, eu acho que por hoje era isso, galera. Eu pretendo voltar aqui todas as terças-feiras, sempre com um tema diferente, mas sempre falando sobre essa loucura que é organizar o intercâmbio para Malta. Desde já, muito obrigado por terem ouvido e espero ver vocês aqui comigo nos próximos episódios. Então também já segue o podcast aí, seja lá em qual plataforma tu estiver ouvindo, se é no Spotify, se é no Deezer, no Anchor, enfim, segue a gente aí e tamo junto nessa viagem. Valeu!